Oi, pessoal, boa tarde. Eu e Jéssica vamos fazer uma live hoje falando sobre maternidade. Esperar só ela entrar aí. Boa noite. Já aceitei a solicitação da Jéssica, mas de novo o Instagram tá. Vamos ver se agora vai. Boa noite. Oi, Tudo bem? E aí? tudo bom? Tudo Só bem. ver aqui. Não, tá horrível isso aí. Agora. Agora foi? Agora foi. Tá me ouvindo bem? Pessoal, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Beleza. Sabe o que eu Tá me bom. toquei depois? Ah, Peraí, só ajeitar, porque senão a luz vai ficar. Peraí, acho que foi. fala. Que ninguém questionou, né? O fato de eu não ser mãe, então não tem lugar de fala nessa live Mas você hoje. é filha, né? Exatamente. O que eu tava falando na sequência que eu fiz, né? Que assim, por mais que todo mundo tem um lugarzinho nesse debate, porque quem não é mãe é filho, né? Exatamente. Não tem Mas como assim, fugir. você é estudiosa do assunto, psicanalista, né? Não tem como a Sim, gente se furtar enquanto psicanalista desse assunto, né? Do sim, lugar da mãe, da mulher, tá na base de tudo. tá na base. Foi o que você falou, né? Na caixinha base. Exatamente. Exatamente. Uhum. Mesmo porque, quando eu coloquei lá, eu pensei justamente no alicerce que é para você constituir um outro sujeito, né? Se não tiver essa base, não tem constituição. É, sim. As pessoas Não, ficam presas em questões muito, por vezes, biológicas, naturalistas, mas elas esquecem do principal, que é isso. Por isso que eu gosto dessa noção psicanalítica de função, de você funcionar de determinada maneira para o sujeito, para que ele tenha condições de se constituir de alguma forma. sim. E tem aquela questão também, tem um curso recente do Pondé, aquele que eu te mandei e tal, eu fiz, né? Depois eu vou até te mandar, eu fiz esse recorte Sim. que ele fala que as pessoas hoje em dia, elas questionam muito a psicanálise, né? Porque fala assim, a psicanálise tá ultrapassada. Porque Freud falava que é tudo culpa da mãe. E tem esse discurso, né, no senso comum, né? Tudo é culpa da mãe, será que tudo é culpa da mãe? Sim. Mas ele aponta isso, né? Que se perdeu essa questão da responsabilidade materna, sim. A mãe não é culpada por tudo, mas ela é responsável. Né? Os Sim. pais são responsáveis por criar, por cuidar dessa criança. Né? Então, isso hoje em dia está cada vez mais. Parece que está mais. Como se você colocasse essa questão da responsabilidade para lá, sabe? Não sou eu que sou responsável. E também colocam, por exemplo, essa questão do socialismo, né? Não é a comunidade que tem que criar a criança, são os pais. Imagina. Não, ninguém vai se importar com seu filho, Exatamente. mais do que você se importa. A comunidade não tá nem aí, Sim. né? É aquilo que tu falaste, inclusive, um dia desse, ninguém tá nem aí pra gente. A gente é isso, a gente, por vezes a gente se acha muito especial, que as pessoas vão se importar, alguma coisa do tipo, mas ninguém tá nem aí. Você tem que fazer, é isso. Se tu paras pra pensar, as primeiras comunidades se formavam justamente porque aquele grupo precisava se proteger de alguma maneira. Justamente porque aquele grupo precisava se proteger, porque na proteção que ele fazia internamente, ele conseguia sobreviver diante de todas as outras adversidades externas, né? Então a família, nesse sentido, ela é uma proteção inicial para que você consiga pelo menos chegar a determinado ponto para tentar sobreviver na vida adulta. Então, se não tiver isso de antemão, não tem nada, imagina. É isso, é a lei do mais forte mesmo que vai imperar. Como a gente vê lá no Yellowstone, né? Cara, eu terminei de ver a série, 5 temporadas, e aquilo ali... Tu terminaste? Não, terminei as 5 temporadas principais, né? Vai ter... Na quinta temporada ela não tá finalizada. Aquela lá é a primeira parte da quinta temporada. Vai ter a segunda parte agora. Não, aquilo ali é um belo exemplo de vida, da vida real. Aquilo ali é vida real, sem o frufru do pessoal que vive trancado num quarto e acha que sabe tudo do mundo, né? Sim. Que acha que pode... Ou esses professores que, né? Tem muito professor que se coloca como conhecedor, mas assim, de casa para a universidade, da universidade para casa, e nunca viveu nada de nenhuma situação de vida
nunca se colocou à prova. Exatamente. Exatamente. Sempre ficou numa redoma de vida. O que a gente mais vê é engraçado, né? Eu sempre falo isso, que é muito louco isso. Isso tem a ver, inclusive, com aquilo que tu estavas falando, que tu mandaste, na verdade, aquele experimento de você dar o mesmo vinho para as pessoas, mas colocar preços distintos. E como é que as pessoas vão se... É isso. Vão acabar enveredando por um caminho só porque ela acredita que o vinho é mais caro. Eu pego essa analogia e trago, por exemplo, para a visão que as pessoas têm da academia, né? Da universidade. Você acredita que aquela pessoa sabe muito da vida porque ela tem um diploma. E, cara, nada mais inverídico do que isso. Eu digo isso porque é uma realidade. Você pega qualquer senhorzinho que não tem nem a primeira série, né, ainda do Mobral, daquela época do Mobral, você coloca para falar sobre a vida, vai saber muito mais do que muito doutor por aí, pós-doutor por aí, porque vivenciou isso, teve que sobreviver de fato na realidade. Enquanto essa galera estava trancafiada no quarto, completamente protegido numa bolha e achando que pode ditar a regra da vida de todo mundo, né? Sim. Só que aí tem o diploma e as pessoas que são mais carentes, mais ignorantes, são levadas por esse discurso. Ah, eu sei porque eu tenho aqui o diploma, enquanto você poderia aprender muito mais com a sua avó sobre maternidade do que com a blogueirinha da internet. Exatamente. Que, bem, é mãe e tal, mas assim, é experiência de vida. Quanta experiência de vida a sua avó não tem, né? Mas aí tem essa questão também da desvalorização hoje que há nos discursos dos mais velhos. Ah, eles não sabem de nada. Porque o Pondé que fala muito isso, né? Como os mais velhos, de certa forma, estão deslocados da sociedade atual, que, tipo assim, a gente está aqui no Instagram fazendo uma live. Se você der isso para sua mãe, pedir para ela fazer, ela vai, peraí, como é que funciona isso? Eu não sei fazer isso. Então, como ela não sabe usar essas ferramentas que a gente usa hoje, ela não sabe de nada. E aí você começa a desvalorizar os mais velhos, todo o conhecimento deles, porque eles não têm esse tipo de conhecimento aqui, mas eles têm muitos outros, muito mais importantes, né? Muito cruciais, mas aí você desvaloriza tudo. Sim. E é muito louco, né? A minha avó nem celular tem, pra tu teres uma ideia, né? Minha avó não sabe nada. Se eu der esse meu celular aqui pra ela, ela vai jogar na minha cabeça, que ela não sabe fazer nada com ele. Mas é de uma sapiência que eu jamais, talvez, conseguirei me equiparar, entendeu? Só pra tu teres uma ideia, na família nós temos outras pessoas formadas, tem enfermeiros, médicos e tal. Mas a galera adoeceu, filhos adoeceram, é a ela que recorre. Que não tem, é isso, que não tem nenhum conhecimento técnico, mas tem um conhecimento de experiência. E é impressionante como dá certo. Ela faz um monte de coisa lá, faz, sei lá, um monte de remédio natureba e tal, dá certo. Ela sabe exatamente onde tem que atuar com a medicação, de quanto tempo. Medicação natural, né? Nem medicação, enfim, científica, de fato. E é impressionante como ela, justamente talvez, pela experiência que ela tem com os próprios filhos e com os netos que ela criou, como ela consegue fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível. Isso realmente é impressionante, porque é isso que a gente está falando, né? Você pega uma pessoa dessa que é criada numa bolha de um quarto, joga numa floresta, joga uma senhora dessa, cara, não tem nem comparação de quem que vai sobreviver, entendeu? Sua avó teve quantos filhos? 6. Bom, 6 filhos, todos sobreviveram, tiveram netos. Porque assim, a gente brinca lá em casa, meu irmão teve filho, né? E o meu sobrinho é super levado, né? A primeira função dos pais é não deixar o filho se matar. Porque assim, se você deixar a criança por sua conta e risco, ela morre. Exatamente. Porque eles não têm noção nenhuma. Sobe em móvel. Eu lembro que minha mãe contava que meu irmão subiu, acho que no móvel, o móvel caiu em cima dele. Então, assim, é isso. Se você deixar a criança sem supervisão por sua conta e risco, não sobrevive. Né? E aí, acho que a gente pode passar da introdução, a gente pode começar a nossa live aqui, falando da primeira questão, né? Qual que é a função materna, né? Qual que é a função da mãe? Por que, né? Falar de função materna também, isso também é importante, né? Pra gente já ir diferenciando os lugares. Se a gente pegar em Freud, a gente vai ver desde os primórdios que o Freud ele era muito mais encarnado do que o Lacan, por exemplo, que é muito mais simbolizado, digamos assim. Sim. O Freud ele falava de lugares muito mais concretos do que o Lacan vai falar. Talvez, inclusive, o Lacan
tenha essa sacada de simbolizar bastante as coisas, justamente porque houve uma modificação, inclusive, de tempo, de cultura, em que o Lacan estava submerso, que o Freud não estava, e justamente para tentar salvaguardar a psicanálise, para perceber como ela pode estar inserida em qualquer um desses ambientes, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer horário do mundo, ele teve essa sapiência de tentar modificar as palavras. Mas quando a gente fala de função materna, a gente está falando de um lugar que vai fazer com que a criança ela consiga, num primeiro momento, ter uma realidade própria, ou seja, ter algo para chamar de seu, ter um corpo, ter preferências, ter horários, ter gostos. Ou seja, essa função, que é essa primeira função que vai cuidar dessa criança, que vai fazer isso que a Raquel está falando, né? Fazer com que ela não se mate, fazer com que ela sobreviva num primeiro momento, ela tem a função justamente de cuidar, de nomear e de mapear o tempo, a vida, o corpo, absolutamente tudo. Ou seja, por que é a função primordial, como a gente chama? É a função primordial porque é o primeiro contato da vida dessa criança. E essa criança, ela só é uma criança, inclusive, porque essa função faz dela uma criança. Porque essa função, inclusive, vai dizer, olha, você é submetido a mim. Eu é que sei por que você está chorando, eu é que sei por que você está sentindo, eu é que sei o que você quer comer, sou eu que estou determinando absolutamente tudo isso. Então, essa primeira função, que é a função materna, e para quem não é da área, independentemente de quem faça esse lugar, tá? De quem esteja nesse lugar, pode ser uma tia, uma mãe, uma avó, um pai, essa primeira função sempre será uma função materna. Porque muita gente questiona isso, quando a gente fala de maternidade, função materna. Ah, mas e quando a criança não foi criada pela mãe? Sim. Alguém precisa fazer essa função, senão Exatamente. essa criança não sobrevive. Exatamente. Alguém precisa exercer, tá nesse lugar, Sim. né? Exatamente. E nesse sentido, né, poderiam até perguntar, mas por que função materna? Porque esse processo de maternar é o processo do primeiro cuidado. E normalmente o primeiro cuidado é daquela que está mais próximo ao bebê quando nasce. E normalmente, via de regra, vai realmente ser a mãe, né? Aquela que pariu aquela criança. Então, por isso que, via de regra, vai estar nesse lugar. Mas não necessariamente. Essa criança pode ter sido abandonada, a mãe biológica pode ter morrido no parto. Independentemente, essa criança, para sobreviver, ela vai precisar dessa função ali ao lado dela, de maneira primordial. Então, o que essa mãe precisa fazer? Né? O que essa função materna precisa fazer? Ela precisa simplesmente se fazer presente desde os primórdios dessa criança até um bom tempo da vida dela, que ela consiga realmente olhar e se separar desse objeto primário. Que vai ser necessário também, que é uma outra coisa que todo mundo pergunta. Ah, mas essa mãe vai ficar aí até quando, né? Colada nessa criança? Ela vai ficar fazendo esse papel aí até quando? Olha, a gente pode falar isso depois, né? Tem um período que é um período crucial na vida dessa criança, mas também haverá um período em que essa mãe vai precisar se separar um pouco que seja, para ela fazer com que outras funções possam, inclusive, adentrar ali naquela relação, para que ela não fique eternamente colada, e aí ela vai prejudicar, inclusive, essa constituição dessa criança. Porque se eu tenho uma mãe eternamente colada, ela não permite com que a criança se constitua de uma maneira própria. Então, é um pro resto da vida, ou seja, os dois que até então estão colados, vão permanecer colados se essa mãe não sair em algum momento pro resto da vida, né? Porque também tem um certo timing aí, né? Que não tem como a gente colocar, mas qual é o tempo, né? Qual é o tempo ideal? Porque também as pessoas pensam em Freud, na teoria freudiana, como se tivesse uma sequência assim. De 1 a tantos anos faz isso, Sim. de 1 a tantos... Isso é teoria. Na Sim. teoria é assim, na prática é diferente. Então, muitas mães questionam também, né? A criança, meu filho não falou até certa idade, e os amiguinhos dele estão falando. Então, ele está atrasado, ele tem alguma condição psíquica por isso, porque ele fala, tem TDAH, tem autismo. Mas, na verdade, esse desenvolvimento, né? Porque o Freud não era desenvolvimentista, né? A teoria dele foi colocada dessa forma, muitas vezes apresentada dessa forma, como uma forma assim mais para facilitar a nossa aprendizagem. Mas na prática nem sempre isso acontece. A criança acaba se desenvolvendo dessa forma por causa do grupo. Isso.
É porque outras áreas também se apossaram da psicanálise, e para as outras áreas que não a psicanálise, propriamente dita, é muito mais fácil você colocar em termos quantitativos, né? Então, por que desenvolvimento? Se você for pegar, na psicologia, principalmente, no curso de psicologia, que tentam transformar a psicanálise numa psicanálise desenvolvimentista, né? Então, coloca lá as fases do desenvolvimento da criança, e aí cada fase precisa ser respeitada naquela quantidade, inclusive, de meses, de anos que a criança tenha, para que você consiga fazer todo o percurso. Só que isso, na teoria freudiana mesmo, não funciona dessa maneira. Nem teria como funcionar dessa forma. Porque senão você estaria dizendo que o próprio inconsciente, ele é quantitativo nesse sentido cronológico, o que é, enfim, um absurdo completo. Como se quando acaba uma fase, começa outra e aquela fase tivesse sido esquecida. Exatamente. Como, né? Porque nós somos aí para o Freud, para a teoria freudiana, nós somos sujeitos pulsionais, né? Exatamente. A gente vai falar sobre isso depois também. Mas a questão, tipo assim, acabou a fase oral, começa a fase anal, depois começa a fase fálica, sabe? Não uma é mais progressiva que a outra, né? Mais importante que a outra, o que não é verdade. Sim. Muitas vezes a psicanálise é apresentada dessa forma e gera uma certa confusão também. Mas eu fico pensando que a função materna é assim, você seria, para mim, essa mãe dar um lugar para essa criança, desejar algo para essa criança, cuidar dessa criança, né, para que ela sobreviva e bem, né? Sim. E nessa fase acontece aí, ao longo de toda a vida, né, esse banho de linguagem, né, que vai mapeando o corpo da criança. A mãe vai dizendo, o nome importa, porque esse nome que é dado a essa criança vem cheio de significados. Né? De quem foi esse nome? Qual o motivo da mãe ter colocado esse nome na criança? Sim. Esse nome já vem aí com uma série, junto com ele de significados. Então, você dá o nome do seu filho de Paulo. É o nome do meu irmão que morreu. Sim. E aí eu tinha muita saudade do meu irmão, coloquei o mesmo nome. E esse meu irmão, qual foi a história de vida do meu irmão? Exatamente. O que tinha a ver com ele, que me marcou, que eu quis dar esse nome para o meu filho? Sim. Então, esse nome, esse filho, esse desejo, isso tudo já traz, né? Como é que era ser criança? Nasceu chorando muito. Isso é dito para criança. Você é muito emocionado, você é muito... Isso vai marcando, vai fazendo com que a gente se constitua como um sujeito, né? E é a mãe, é o pai, é a família que fazem isso, mas principalmente aí nos primeiros tempos, a mãe. Perfeito. E as pessoas falam, mas a criança é muito pequenininha para lembrar. Gente, mas isso vai sendo repetido ao longo de toda a vida do sujeito. Isso vai marcando. Sim. Né? Vai fazendo marcas. Exatamente. E eu penso que é essa a primeira função, né, da mãe. Mas tem uma outra função que até a Elizabeth, naquele vídeo e nas aulas dela, ela fala, né? Que a outra função da mãe é olhar para além desse bebê. E entender que ela não é toda mãe. Ela é também mulher. Porque aí, senão, ela fica colada nesse bebê. E aí, a partir daí, que você estava falando, existem todas as consequências negativas disso. Sim. Né? Mesmo porque a criança vai ficar num lugar de vacância em que ela vai precisar, de fato, dar conta desse desejo que é devastador e avassalador. Imagina você ser tudo para o outro. A criança talvez não consiga, não aguente isso. Eu estava lendo, acho que a gente passei isso porque uma vez tu estavas falando sobre essas questões de transtorno alimentar, e eu lembro que eu te passei essa referência da Maria Helena Fernandes, daquele livrinho da clínica do psicólogo, né, do transtornos alimentares. Isso. E tem um texto lá, um artigo especificamente nesse livro que se chama A Relação Mãe-Filha, uma questão muito delicada. Ou uma relação muito delicada, alguma coisa assim. E que fala da relação mãe e filha. E que mostra o quão devastador pode ser esse lugar de preenchimento total do desejo materno que uma criança ela pode, e por vezes, muitas delas, inclusive, ficam. E como serão as consequências psíquicas e sintomáticas disso posteriormente. E aí, por isso que ela estava falando, por exemplo, já que era transtornos alimentares, ela estava falando de um caso clínico de uma paciente anoréxica. E aí ela foi investigar a anorexia justamente nessa relação primária dessa menina, que era uma menina, com essa mãe. E é muito interessante porque, por exemplo, ela estava falando do corpo na anorexia. O corpo na anorexia, ele não se desenvolve.
ele é sempre um corpo infantil. E um corpo infantil, normalmente ele não tem sexo. Porque se não tem desenvolvimento dos membros que são mais visíveis, como no caso das mulheres, né, os seios, você não sabe, por vezes, se é um menino ou se é uma menina, fica meio andrógeno, né, esse corpo. E a grande questão é que a mãe havia desejado um menino. E olha que a filha vai desenvolver posteriormente uma anorexia em que o próprio corpo não vai se desenvolver como uma menina de fato. Então, isso é só para mostrar, isso é só um exemplo, por exemplo, Raquel estava falando dos nomes, a gente tem vários exemplos em relação a isso, mas só para mostrar como isso realmente marca. E aí é engraçado porque as pessoas têm uma resistência de entender de que não, mas é muito pequeno, como é que isso vai marcar dessa maneira se é muito pequeno? É porque a gente pensa ainda com uma cabeça cartesiana de consciência, de que, bom, se eu não tenho ainda lógica completa, eu não posso entender nada da minha vida. Quem dera que fosse isso, porque se fosse isso, a gente não teria problema na vida. A gente não teria questão, a gente não teria, enfim, sofrimento. Se nós fôssemos completamente racionais e lógicos. A gente sabe que, principalmente nesse processo de constituição, em que esse banho de linguagem vai me direcionar para um lugar e que vai, por vezes, e é horrível falar isso, mas é verdade, por vezes define, inclusive, o lugar que você vai ter para o resto da vida. A gente sabe o quão delicado é isso e como é que isso vai marcar psiquicamente e inconscientemente. E é isso que é o mais interessante. É por isso que, por vezes, você não sabe do porquê que você sofre. Porque tá tão arraigado, tá tão inconsciente que você não sabe nem onde mapear. E você realmente precisa fazer um trabalho para tentar encontrar alguma resposta que possa satisfazer aquele sintoma. Tu falaste, por exemplo, dos nomes. O exemplo que eu sempre dou em sala de aula sobre nome é o caso da Estamira. Porque se a gente pega, por exemplo, o nome da Estamira, que não é um nome criado. Clássico esse. Pois é, e não é um nome criado, é o nome dela mesmo, de batismo. E quando a gente vai fazer a análise, né, você pega e fragmenta esta mira, ela é a mira do mundo. Então é por isso que a gente vai entender depois os sintomas paranoicos, né, de que todos olham para ela, porque ela é a mirada do mundo. Então é óbvio que todos vão olhar para ela. E por que eu sempre falo disso? Para mostrar que os sintomas eles não são aleatórios. Todo sintoma está escrito na nossa marca psíquica, absolutamente todo. A gente é quem a gente é hoje justamente porque houve uma marca anterior. Eu não teria como ter os sintomas que eu tenho hoje de maneira aleatória, do nada, né? Então, do nada, eu me tornei anoréxica. Do nada, eu tive depressão. Isso não existe. Tudo que a gente manifesta hoje é porque já ficou marcado anteriormente. E até os fenômenos psicossomáticos, né? Porque as pessoas acham também que só tem a ver com os sintomas conversivos e histéricos que têm um significado, uma simbolização. Quando a gente vai estudar fenômeno psicossomático, é muito mais complicado porque isso não entra no campo simbólico, né? A gente tem, em análise, a gente vai fazendo com que isso, o próprio analisante, não o analista, vai fazendo se ele quer, né? Se ele quer dar um sentido, dar um significado para isso. Até, eu não sei quem fala isso, porque a partir do momento que a gente tenta dar um sentido para o fenômeno psicossomático, eu acho que é o Nominé. Ele deixa de ser um fenômeno psicossomático, porque você está simbolizando aquilo que não foi simbolizado. Exatamente. Então, assim, não é só os sintomas que entram aí nesse campo. E a Maria Anitta Carneiro Ribeiro, ela tem um livro, né, que ela conta um caso de fenômeno psicossomático muito interessante que tem a ver com essa marca materna. Sim. Tem a ver com esse efeito, porque a gente está falando disso, de como é que a mãe marca através das palavras, do que é dito e que não é dito. Sim. Né? Porque tem a questão do olhar, tem várias questões. E ela dá um caso, assim, que eu acho esse caso fantástico. A gente pode falar um outro dia sobre isso, porque precisa de uma live só para isso. Sim. Mas é de uma questão, de um fenômeno psicossomático que aparece por conta dessa relação aí dessa mulher com a mãe, né? Então... Sabe qual é o livro? Assim, oi? Sabe qual é o livro? Ele tá aqui... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui atrás. O Caldeirão da Feiticeira. O Caldeirão da Feiticeira. Sim, tá. A Feiticeira é a metapsicologia freudiana. Tá? Perfeito. Então, eu esqueci o nome do texto, mas esse eu vou te mandar depois printado esse texto. Eu tenho até printado que eu mandei para o grupo de psicossomática. E assim, nossa, é um texto que
dá muito assunto aí pra gente. Fazer até uma outra live dela. Ela escreve muito bem, a Marianita. Impressionante. Ela foi minha professora, né? Ela foi também? Nossa, tu só tiveste professores flóridas. Ela foi minha professora. Pra falar de neurose obsessiva, eu não conheço ninguém melhor do que ela. Principalmente feminina. Feminina. Ela tem aquele livrinho de neurose obsessiva feminina. Sim. Então, gente, vamos para a segunda questão. Como é que uma mãe poderia exercer... Eu coloquei entre uma coisa antes, na verdade, da gente ir para a segunda questão, mas eu acho que também tem a ver com aquelas outras questões, né? Se toda mulher pode maternar e tal, mas eu só para finalizar essa primeira parte da função materna. Para o Freud, isso é muito importante, porque para o Freud, um dos destinos da feminilidade é justamente assumir um papel de mãe. Ele deixa isso bem claro lá na conferência de feminilidade. Ele fala, é muito interessante que ele fala, né? Se a gente fala isso no senso comum, todo mundo vai falar que é absurdo, né? Exatamente. A menina quer ter um filho pro pai, né? Sim. Ela quer ter esse filho e assim, toma aqui, pai, o filho que eu fiz pra você, né? Exatamente. E aí tem toda a questão aí do Édipo, que não é simples também, precisa de uma live só pra gente falar sobre o complexo de Édipo. Sim. Né? Mas essas questões da maternidade, e também eu acho que as pessoas se assustam muito com questões tão óbvias e tão banais, né? Porque as pessoas falam, o complexo de Édipo. Meu, você foi criado por sua mãe e por seu pai. A relação que você tinha com ele, assim, e isso vai se construindo, assim, não tem como você separar muito. Você tinha ali afeição, amor, cuidado. E a sua sexualidade estava sendo desenvolvida. Sexualidade não é a mesma coisa que sexo, é porque as pessoas confundem muito isso. Exatamente. Né? Igual e também pensando sobre isso, naquele experimento que eu coloquei até no meu stories agora há pouco, a menininha, ela tá ali colocando, né, brincando, vem alguém e dá meio que um susto nela, meio que proíbe ela de continuar aquilo. Sim. E aí ela fica sem ação. Por quê? Ela não quer que ninguém brigue com ela. Ela quer ser amada, ela quer segurança. Porque ela sabe, ela já sacou, mesmo pequenininha daquele jeito, que só se ela for amada, ela vai ter segurança, estabilidade para se desenvolver e viver bem. Ela precisa que o outro a ame para que ela continue, né? Vivendo e sendo protegida, de segurança. Porque uma criança precisa de segurança, precisa de cuidados. Não, né? Só pensar que a gente... mais do que qualquer outro animal, o ser humano, ele é completamente desamparado. Completamente. Claro, a gente não lembra, né? Mas deve ser uma sensação horrível você se ver em um lugar que você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Nada, você precisa do outro para absolutamente tudo. Né? Então, essa criancinha que se vê nessa condição de completamente desamparada, que não consegue fazer absolutamente nada sem o outro, por vezes não consegue nem andar sem o outro, nem comer sem o outro, imagina como é que para ela não deve ser o outro a rejeitar, né? O outro a desamparar mais ainda, a repelir. Deve ser o fim do mundo. Isso é bem interessante porque se a gente for trazer para a atualidade da vida adulta, quantas e quantas pessoas não toleram um término, por exemplo? Que o outro diga, eu não te amo mais. Que o outro diga, eu não te quero mais, eu não te desejo mais. É óbvio porque isso reedita, né? Isso reedita. É isso, não surge do nada. Você só tem hoje essa incapacidade, por vezes, de lidar com essas questões. É só a gente ver, assim, o tanto de casos de pessoas que se matam por términos. É uma incapacidade de uma imaturidade mesmo psíquica. Porque talvez, na vida dessas pessoas, o único objeto que se teria para sobreviver seria aquele outro. E quando ele vai embora, acabou a vida, acabou tudo. Eu não tenho mais borda, como a Dani adora falar, né? Eu gosto dessas palavras lacanianas que ela usa. Eu não tenho mais borda, não tenho mais alguém que vai cotejar aquele lugar ali para mim, tal como uma criança. Sim. E não só se matar também. Agora você falou, eu lembrei do nome do texto. O nome do texto é O Traço que Fere o Corpo. O traço que fere o corpo. E esse traço vem nessa relação da mãe. É claro que não é só o que a mãe faz. Claro. Porque tem essa coisa também. Porque as pessoas acham, tudo culpa da mãe, responsabilidade da mãe. É como a criança, o filho, interpreta isso que vem do outro, desse outro primordial, que é a mãe.
Verdade. Então, essa relação mãe-filha, mãe-filho, em geral, é sempre muito complicada, porque olha aí quantas coisas, né? É esse bebê desamparado, essa mãe que está nesse lugar de amparo, mas que nem sempre ela tem uma boa estruturação psíquica. Verdade. E nem quando ela tem, nem quando ela tem é fácil. Imagina quando ela não tem, né? Sim, tu tens razão. Eu tinha uma professora da faculdade que eu levei bastante tempo para entender que ela não estava falando de maneira literal, que ela estava falando de maneira simbólica. Ela dizia o seguinte: olha, só deveria ser mãe quem fizesse no mínimo 10 anos de análise. E aí eu ficava com isso na minha cabeça: nossa, então eu só posso ser mãe depois que eu fizer 10 anos de análise. E aí depois que eu fui entender que não era literal. Mas eu entendi agora, depois de muito tempo, né? Eu entendi o que ela queria dizer com isso. Que é claro que nem todas as mulheres do mundo precisam fazer análise para ser mãe, não é disso que se trata. Mas é que tem questões que são muito arraigadas na gente que a gente precisaria trabalhar também para que a gente, por vezes, tentasse amenizar os impactos disso naquela criança. Porque, assim, é uma coisa básica. Você teve essa base inicial, que foi a sua relação com a sua mãe. Ponto. Todo mundo teve. Você não teve outro parâmetro que não esse. Então é óbvio que tem coisas que, mesmo que você não queira, você vai repetir. Você vai repetir. Porque você não sabe fazer de outra forma. É isso. Você aprende a maternar da forma como você aprendeu com a sua mãe. Sim. É a única maternidade que você conhece. Por mais que você conheça outras, aquela base, a base é a sua mãe, é a sua relação com a sua mãe. Perfeito. E eu lembro que eu até nas últimas sessões de análise eu estava falando isso com a minha analista, né? Nossa, ainda bem que eu faço análise. Sim. Porque tanta coisa que eu repetia que trouxe da minha mãe que não me fazia bem. Nossa, minha mãe me criou muito bem, mas assim, tem coisas que eu repetia sem querer, sem saber de onde aquilo vinha. E que eu falei, nossa, que bom que eu tô podendo fazer de uma outra forma. Perfeito. Sabe? Porque é isso também. Não que você vá pegar tudo que sua mãe te ensinou e vai jogar fora. Não, você vai pegar o que é bom e você vai continuar com aquilo. Mas o que é ruim, que você repete de forma ali... Que tem uma questão na psicanálise também que a gente fala, né? Por que a gente repete coisas que a gente não gostaria de repetir, que fazem tão mal pra gente, né? E Freud explica isso lindamente, né? No texto que ele fala da pulsão de morte, que é o... Além do princípio do prazer. Além do princípio do prazer. Tá explicado ali, né? Então, assim, a gente vai repetindo essas coisas que fazem a gente sofrer, que fazem o outro sofrer, mas a gente não consegue parar de repetir, porque tem uma questão do gozo aí. E vem a análise, vem barrar esse gozo. Vem falar, peraí, vamos falar sobre isso. De onde que vem isso? Até que você consiga não mais repetir isso, que te faz sofrer e faz os outros sofrerem, né? Então, como a análise é importante, eu lembro que teve uma supervisão também, tanto a questão da maternidade quanto a questão da paternidade. E aí a minha supervisora falou, nossa, ainda bem que o cara já estava em tempo de análise, né? Aí a gente estava falando sobre isso, tudo. Ela falou assim, nossa, ainda bem que ele faz análise, né? Tá nesse ponto, porque imagina só se ele tivesse tido esse filho naquele outro momento. Ou antes de fazer análise, ou quando ele começou. Porque agora ele já tem uma estruturação, ele já consegue entender de onde esses comportamentos dele, esses comportamentos mortíferos aí, não é mortíferos, é o que eu ia falar, mas algo do tipo. De onde isso vem, né? O que é? Destrutivos. É essa palavra que eu queria usar, mas enfim, tem a ver as coisas. Com a morte, né? Claro. Sim, destrutivos, porque você, quando tem esses comportamentos, não destrói só a si mesmo, né? Isso afeta quem tá com você. Exatamente. E por vezes que é justamente as pessoas que a gente menos queria ferir são as que a gente mais vai ferir. Porque a gente não tem esse controle, né? É isso também, às vezes as pessoas acham que a psicanálise ela é muito cruel com esses lugares, né? De maternagem, de paternagem também, porque coloca muito na parede, mas não é isso. A gente não tá demonizando ninguém, dizendo, nossa, olha como essa mãe é escrota, olha o que ela tá fazendo. Não é isso. Mesmo porque a gente entende que na maioria das vezes não se faz porque se quer. Se faz porque não se consegue ter... É isso, ter outro arranjo na vida que não esse, né? Sim. Mas essa questão também. Talvez isso que afaste um pouco as pessoas da psicanálise, dos estudos, porque causa angústia, né? Eu lembro do primeiro curso que eu fiz com o Paulo Schiller, que eu adoro, sempre falo dele, foi sobre isso, sobre
paternidade, maternidade, enfim. Daí, no primeiro encontro, ele falou muita coisa sobre responsabilidade. E sim, a responsabilidade do que acontece. Só que o Paulo, nesse quesito, eu acho que ele pende assim, para um certo exagero. Porque ele fala que tudo é responsabilidade do pai e da mãe. Eu acho que muita coisa mas a gente tem que entrar aí também, que é como a criança aprende tudo isso. E o que ela vai fazer com isso. Porque ela também é um sujeito. Exatamente, porque tem eles esquecem que a criança é um sujeito. Que ela não é uma esponja. Sim. Né? Ela não é somente uma esponja, na verdade. Ela tem muita coisa que ela vai realmente pegar para ela. Mas ela não é somente isso. Tem ali o sujeito já a informação que vai ter alguns direcionamentos também. Sim. Porque senão também a criança, sei lá, quando nasce numa família completamente desestruturada, não teria chances. Mas muitas crianças que nascem em famílias completamente desestruturadas e às vezes que beiram a perversão, conseguem ir por outro caminho por conta de, sei lá, outras influências. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que ir com... Mas eu lembro que isso me angustiou tanto, essa fala dele. Sim. E aí, tipo, é a mãe, né? Que todo mundo essa frase, de certa forma, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Claro. Que quando a gente é mãe, a gente sente culpada, enfim. Sim. Mas talvez se a gente trocasse mais esse lugar de culpa por lugar de responsabilidade possível, né? O que é possível ser feito. E, enfim, ter essa cabeça de que sim, o que a gente faz afeta, mas a criança também, a gente não consegue controlar como que ela vai interpretar essas vivências. Mas sabes que eu acho que, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita libertinagem, de muita permissividade, inclusive, de lugares, eu acho que seria até bom que as pessoas, ficassem angustiadas diante da possibilidade desse lugar ser completamente, sabe, cativo ali para o outro, para pelo menos, sei lá, ter cuidado no que vai se fazer, porque hoje em dia as pessoas perderam o cuidado mínimo. Sim. Eu tava falando isso esses dias em sala de aula. Falei, cara, sei lá, tipo, como foi que a gente chegou nisso de uma mãe, uma mulher já formada, adulta, se dá o direito de chegar para uma menina de 12, 13 anos de idade, filha dela, e chamar a filha de vagabunda, de piranha, de puta. Como foi que a gente chegou nisso, sabe? Como foi que como é que uma mulher adulta não tem um cuidado de perceber que determinadas palavras você não pode direcionar, principalmente para sua filha. E nessa idade, sabe? São coisas que realmente... Tem um vídeo que você postou disso, de uma mãe e uma filha se estapeando, uma época aí, um tempo atrás. Né? Exatamente. E partiu disso porque é o que chega no consultório, sabe? Por exemplo, eu atendo adolescente, bastante adolescente. Eu fico horrorizada com algumas coisas. Porque não é possível que a gente tenha chegado nesse nível de permissividade, de que tudo pode, que os lugares estão completamente fluidos. Não, eu não sou mãe, ela não é filha, nós somos melhores amigas. Que negócio é esse, sabe? E tem outra coisa também muito atual, né? A questão da mãe ser amiga. Mãe não é amiga, mãe é mãe. Exatamente. Não deveria ser amiga. Exatamente. Assim, tudo bem que você espera ter uma boa relação com a sua filha. Isso é ótimo, incrível, muito bom. Mas amizade, amiga, é outra coisa, né? Tem muita mãe também que quer que a filha conte tudo para ela. Sim. Quando for adolescente. Não, gente, não tem que contar tudo. Tudo bem, tem que ter uma boa relação, tem que ter uma boa comunicação, mas tem coisas que não se contam, tem coisas que não se falam. Exatamente. Né? E hoje em dia as pessoas parece que não entendem isso também. Que cada um tem a sua intimidade, cada um... Essa coisa, por exemplo, hoje de celular. Eu vou ver o celular, eu vou ficar o tempo todo vendo o celular. Gente, isso é invasão de privacidade. Se a sua filha já tem idade para ter um celular, para ter, né? Se você já deu essa autoridade para ela, você permitiu, então aquilo ali dá conta dela de privacidade. Claro que você vai conversar, perguntar como anda a vida social dela, com quem ela sai. Isso é interesse, isso é preocupação. Agora, eu já escutei várias vezes na clínica, ler diário da filha. O diário que a menina usa para ter um lugar para poder
colocar ali suas angústias, e a mãe vai lá e lê, a menina para de escrever. Para quem que ela vai, onde que ela vai colocar aquilo? Exatamente. Porque também tem, né, tem mãe que não acha bom que a criança faça terapia, análise, enfim. Mas também não deixa a menina escrever, porque invade ali, é uma invasão de privacidade. Né? Nesse texto que eu tô falando da Marianita, olha a bizarrice que a gente olhando assim, né? A mãe não deixava elas trancar a porta do banheiro. Nossa. Então, quando a menina tava indo no banheiro fazer cocô, a mãe ficava olhando. E aí a Marianita marca isso e a menina ficava angustiada. Ela não conseguia ir no banheiro porque a mãe ficava olhando. Olha a falta de privacidade. Né? E aí a Marianita marca isso como um certo traço. Aí que faz né? Que tem efeitos nesse corpo. Claro. Porque mais tarde a menina tem problemas com isso, que causam uma doença. Então, olha aí como que tá encadeadinho e aonde que isso vai dar. Sim. Sabe, essa relação mãe e filha, que não é bem trabalhada, que não é bem elaborada, a partir talvez que ela traz da mãe dela. Eu acho que é isso, né? Que não é bem essa palavra, elaborada de fato. Que parece, inclusive, ter muitos resquícios do que se teve anteriormente e você simplesmente, sintomaticamente, vai repetindo e vai atualizando, inclusive. E se a gente investigar um pouquinho que seja, você vai ver esse tipo de traço na relação dela com a mãe, na mãe com a avó e assim de maneira subsequente. É muito interessante como... Parece até loucura, né? Parece que já está tudo pré-programado, mas você vê determinadas concepções teóricas, por exemplo, em relação principalmente a relação mãe e filha, de como é realmente uma relação diferenciada, etc. E você vai ouvindo as pacientes, por exemplo, no meu caso, né, as pacientes mulheres, cara, parece que estão todas simplesmente replicando o que a teoria estava me dizendo ali, sabe? É impressionante como é que isso repete de fato, sem que a gente se dê conta. E parece que só muda de endereço, mas todas são iguais nesse sentido. Sim. Por isso também, olha, pensando aqui nas questões que o pessoal fala doenças hereditárias, né? Que a Bíblia explica como doenças hereditárias. A psicanálise vê isso de uma outra forma. É assim, hereditário. Mas olha como hereditário se marca através do que é vivido, que é passado, através da linguagem, das experiências. Perfeito. Isso pra gente que é o hereditário, né? Tem uma frase de um filósofo que ele fala: língua é mais que sangue. Como, para mim da psicanálise, isto é, como a linguagem afeta muito mais do que a relação sanguínea. Sim. Né? Sim, claramente. Por isso, inclusive, que nesse sentido a psicanálise ela é mais completa, porque muitas pessoas ficam nesse entendimento muito encarnado do corpo, né, da biologia, de fato, desses lugares biologicamente instituídos. E a gente vai perceber que a linguagem ela é soberana nesse sentido. Não interessa de onde você saiu, biologicamente falando. O que vai preponderar é quem vai, representar determinadas funções através da linguagem na sua vida. É isso que vai sempre preponderar. Porque se fosse de outra maneira, a gente não poderia nunca ter lugares bem-sucedidos de adoção, por exemplo, né, que é um dado, assim, bem importante. A psicanálise tem um trabalho bem interessante em relação aos estudos sobre adoção. A gente não poderia fazer com que, sei lá, outras pessoas que não têm mais a mãe biológica, o pai biológico, pudessem ter qualquer outro tipo de saída, né, mais interessante. E a gente vai percebendo que não só pode, como se tem, justamente porque o que vai preponderar é a linguagem, o detrimento do corpo. O João está falando de herança simbólica. A gente pode chamar assim, de herança simbólica. Se eu não me engano, o Freud, em algum texto dele, fala sobre isso, sobre essa herança dos antepassados, né? Acho que é no Totem Tabu, né? Totem Tabu, tem um outro texto também, mas no Totem Tabu ele fala isso. Então, vamos para a nossa segunda questão que eu coloquei aqui, né? Como é que foi uma provocação, depois eu olhando essa pergunta, como é que uma mãe poderia exercer bem essa função? Como se eu pudesse dar aqui um livrinho, olha, faça isso vai dar certo. Mas acho que eu coloquei essa questão para falar justamente o contrário, que não tem manual de instruções, né? Não. Então, assim, o que eu estava falando, e o que eu penso a função materna como isso, você dar um lugar para o seu filho, você desejar
determinadas coisas para o seu filho. E também, na cultura atual, eu acho que as pessoas falam assim, ai, não, eu não posso, não é determinar, mas fala alguma coisa assim, não posso escolher falar para o meu filho o que eu quero que ele seja. Eu não posso, porque, senão isso vai determinar. Você já fala. Você já fala, querendo ou não. Querendo ou não, você já fala. Porque, mesmo que você não diga com todas as palavras o que você quer, isso fica implícito. Exatamente. Isso está implícito. Então, por exemplo, naquele filme, né, no Pastoral Americano, que a gente vai falar depois também sobre ele, nossa, aquele filme, o livro é incrível. Sim. Mas a menina pede, fala assim, me fala, pai, no que você acredita? Me fala quais são as suas crenças. Mas, assim, a menina pede, pelo amor de Deus, mas não fala. Mas tá implícito, né? Tá implícito. E o que ele fala, o que ele deixa transparecer, né? Ela interpreta lá de uma forma completamente equivocada, ruim, negativa. Mas, assim, ela pede o tempo todo para que ele diga, me diz, mãe, me diz, pai, no que vocês acreditam. E outra coisa importante que faz falta ali naquela história, que eu penso, que faz falta em muitas histórias de vida dos sujeitos, é a história dos antepassados, a história familiar. Que quase ninguém conta. Quase nenhuma família conta, sabe? E essa é uma das coisas que o Paulo fala, que ele faz uma coisa super diferente. Que eu, no início, eu achei, meu Deus, tipo assim, será que isso é bom ou ruim? A minha supervisora mentalista fala que ela não concorda com esse posicionamento. Sim. Mas ele fala que se uma criança vai fazer análise com ele, ele chama os pais e aquela criança para fazer uma sessão, algumas sessões junto. E ele pede para que os pais falem o que está acontecendo, a criança escute o que os pais estão falando. Então, ele faz uma sessão ali em conjunto, para que a criança ouça a história dela. Ele pede que os pais contem para a criança a história dela. Eu acho isso bonito, importante, mas eu não sei se eu faria isso em uma sessão de análise. Porque a Maria Helena vê isso como você colocar a criança ali no lugar de objeto, né? Exatamente. Exatamente. Eu também... Mas, enfim... Mas também terão consequências muito drásticas se você fizer isso. Não é essa questão, entendeu? A gente vê, principalmente em análise com criança, a gente vê coisas tão não ortodoxas que funcionam. Né? Então, eu realmente estava discutindo isso esses tempos com a minha supervisora, que eu comecei a atender criança, né? E aí, enfim, eu tô completamente voltada para isso. E uma das coisas que eu estava discutindo com ela é como eu realmente acredito que é uma clínica diferenciada. Ela diz para mim que não. Eu ainda não estou convencida de que não é. Para mim, realmente, eu acredito piamente que é uma clínica diferenciada. E justamente por conta da não ortodoxia que eu vejo em muitos casos, que são assim, completamente clássicos e que deram certo. E que eu jamais, sei lá, eu jamais conseguiria vislumbrar isso numa clínica com adulto, por exemplo. Então, enfim, eu não acho que nesse caso do que o Paulo faça terão consequências drásticas. Eu acho que sim. Não, né? Até porque ele relata que isso faz bons efeitos, sabe? Porque muito do que... O livro dele fala sobre isso, né? Ele coloca... esqueci agora o título do livro, mas é algo relacionado... Famílias, segredos, ele coloca como se segredos familiares, que isso é psicanálise, né? Os segredos familiares, o que não é dito, vai afetar esse sujeito, vai trazer sintomas, vai trazer doenças por esse não dito. Isso né? também eu concordo. Isso aí eu concordo. Sim, e aí ele vem mostrar como é importante você... Esse é o ponto que eu queria falar. Como é importante você trazer para a criança a história dela, familiar. História dos pais, história dos avós. E aí o ponto que a gente estava falando. O que os pais desejavam para ela antes dela nascer. Qual é o motivo de terem colocado esse nome nela. Tudo isso afeta você, querendo ou não, dizendo ou não. Sim. Mas quando você diz determinadas coisas que talvez estavam aí na cabeça da criança, fazendo uma confusão, é desembolado, né? Isso é... E aí a criança, bom, era isso então? Então era isso. Então vamos lá, vamos bola para frente, para algumas questões, né, que estavam ali. Por exemplo, segredos que muitos pais não contam. Tiveram
filhos, o primeiro filho morreu. Às vezes esconde ou faz disso um tabu, até porque é uma situação difícil. Sim. Não falam para essa criança, não contam para essa criança. Então, isso tem efeitos, né, nesse filho. Adoção. Alguns pais não contam que adotaram, como se conseguissem manter esse segredo guardado a 7 chaves para sempre. Verdade. Né? Isso tem efeitos. Então, são esses segredos aí que... Mesmo porque, principalmente no caso de adoção, às vezes as pessoas, elas criam através da culpa. Isso é muito mais dilacerante do que se você falasse a verdade desde o princípio. Porque você não tem... você não tem controle da culpa. Ela sempre vai ultrapassar. E aí você vai atuar por conta da culpa. Então não vai ficar uma coisa natural. Você vai dizer, não, mas eu criei como se fosse meu filho de sangue. Não criou. Você não tem controle disso. É igual os segredos em relação à sexualidade, que o Freud fala muito nos textos dele. Quando você fala pra criança, quem te trouxe foi a cegonha. A criança sabe que aquilo é mentira. Sabe? Ainda mais quando a mãe engravida, né? Tem o filho, vê a mãe grávida. Exatamente. Quanto mais semente para a criança, né, em relação a essas questões, e aí isso se desenrola para, por exemplo, a criança tem dificuldade na fala, a criança tem dificuldade na escola, porque a criança entende que o Freud fala isso, que ela não pode saber determinadas coisas. Sim. Isso, vamos colocar aí, isso emburrece a criança. Sim. Porque ela não consegue, se ela não consegue aprender o que ela quer, se ela não consegue saber o que ela quer, sei lá, que é a questão de onde vem os bebês, por que eu tô aqui, como é que eu vim parar nesse mundo? Imagine todo o resto. O que faz um homem, uma mulher, né? Imagine o que eu quero saber de conta de matemática, sabe? Sabes que eu falo uma coisa, quando eu vou dar aula sobre isso, eu falo uma coisa bem interessante. Que as respostas para uma criança, elas só são fornecidas quando elas são suscitadas. Justamente pelas perguntas das crianças. E aí a pergunta que vem normalmente dos alunos em decorrência disso tá, mas qual é a resposta adequada? A resposta adequada é aquela que for mais natural para você repassar para aquela criança. Porque é a sua resposta, é a sua verdade. Se você tentar empolar muito ou florear muito, a criança vai perceber que aquilo ali não é natural. E ela vai saber que tem alguma coisa de equivocado ali. É a mesma coisa, todo mundo pergunta: o meu filho começou a se masturbar. Eu devo ou não fazer com que isso pare? O que eu devo fazer? E, normalmente, o mais natural possível nessa atuação é o melhor possível. Então, por exemplo, você fica se masturbando na frente das visitas que vão para sua casa, você é adulto. Não, porque isso não é adequado, né? Então, você não vai deixar uma criança se masturbar na frente dos outros. Agora, se o seu filho está trancafiado no quarto dele sozinho, você não vai também meter o pé na porta dizendo, não, você não pode fazer isso. Porque é isso, não é dosado no final das contas. Tem lugares e lugares. Você vai começar a instituir essa lei a partir daquilo que é natural no social, inclusive. Sim. Olha, e tem uma questão também, quando essa lei precisa ser instituída para dizer o que pode e o que não pode. E uma questão dessa questão da sexualidade, da masturbação. Muitas mães acham que criança não tem sexualidade. Então, aí já, tipo assim, ver a criança se tocando já dá um susto na criança. Aí, bom, faz parte, vai levar isso lá para análise, quando for fazer análise com uma de nós ou com outro analista, né? Vai falar sobre isso. Tem essa marca. Mas, assim, a primeira ideia que os pais deveriam saber, é que sim, isso é natural. A criança tem sexualidade, ela tem o corpo de todo mundo é erógeno, tem prazer com o próprio corpo, isso é natural. Não precisa fazer disso um pandemônio, uma coisa horrível, a criança tá... Não, trata com naturalidade, lê um pouquinho, pelo menos aquele livro de sexualidade do Freud, pelo menos aquele texto de sexualidade humana, sabe? Eu acho que todo pai e mãe podiam entregar É tão curtinho, né? É tão curtinho. Lê aquele texto que ele fala sobre essa questão da... eu acho que não sei se da masturbação, ou alguma coisa da escola, o texto do... Sobre o esclarecimento sexual das crianças. Esse texto. Nossa, esses 2 textos aí, para quem é pai e mãe, sabe? Poderia... né? Ajudaria muito.
desenrolar muita coisa. Mas eu tenho uma amiga que ela é psiquiatra. E a gente estava discutindo esse final de semana agora. Ontem foi domingo, né? Ontem a gente estava lá num grupo de leitura que a gente tem. E aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Eu queria saber se na medicina tinha muito essa questão de você ter ojeriza da sexualidade, etc. E ela falou que, principalmente na medicina, que ela vê isso muito. Então, aí depois eu fui entender muita coisa. Porque ela disse o seguinte, olha, na medicina a gente não tem problema com o sexo, a gente tem problema com o erótico. Cara, isso é formidável. Porque aí, olha que loucura, olha o que ela explicou. Eu não tenho problema nenhum em fazer, por exemplo, um mapeamento de um corpo nu, né, de um sujeito adulto nu. Então, vou ter que mapear, vou ter que olhar, vou ter que examinar. Não tem problema nenhum. Agora, se eu tenho um paciente psicótico que está se masturbando, eu tenho problema com isso. Isso é maravilhoso, né? Porque isso já mostra, inclusive, se na própria medicina você tem esse entrave, que dirá em todas as outras áreas. Mas esse é um problema social, assim, né? Porque, por exemplo, um dia desse uma pessoa contou que estava no consultório e aí com crianças autistas e o menino estava se masturbando no corpo da mãe. E a mãe não sabendo como... assim, o menino estava na sala do consultório. Sim. E, sabe, a mãe não sabendo como dar um limite para aquela criança. E a criança sem controle completo ali das expulsões dela. Sim. Então, você vê como que... né? Como que... vou falar uma palavra aqui, mas não sei se vai cair bem, né? Pode falar. Não, é isso. O porquê? Por que aquela criança naquele consultório ali, que essa mãe não está exercendo a função dela? Não teve a entrada, que a gente fala, a entrada da lei, a entrada do pai, do nome do pai, a entrada de um terceiro. Nem sempre precisa ser o pai, imagem do pai, pessoa do pai. Isso pode ser veiculado pelo discurso da mãe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como a gente estava falando, não dá para responsabilizar a mãe por tudo também. Porque, tem mães que falam, que tentam impor isso, e essa criança não internaliza essas questões. Então, assim, tem ali uma dupla responsabilidade, mas a maior é da mãe, porque a mãe tem essa autoridade. Então, se eu permito que meu filho se masturbe na minha perna, numa clínica, assim, o que mais... Isso está aos olhos de todo mundo. O que deve acontecer na casa dela, né? Como, por exemplo, não pode dormir com o filho na cama? Idealmente, não. Sim. Assim, se o seu filho é muito bebezinho, acontece de precisar ficar doente, mas assim, muitas mães colocam o filho na cama, aí sem pensar sobre essa questão. Meu filho tem sexualidade, meu filho é um sujeito. Então não respeitam essa sexualidade, não respeitam essa criança como um sujeito. Eles acham que criança não tem sexualidade, então pode dormir comigo na cama. Posso colocar ele no lugar do meu marido. Muitas vezes acontece isso, você sabe, você atende. Sim. Coloco no lugar do meu marido para não ter que dormir com meu marido. Então eu coloco meu filho no lugar, né, do pai dele. Destituo completamente a autoridade da criança. Isso tem efeitos nefastos, né? É verdade. E as pessoas não sei, talvez elas não tenham a noção das consequências disso. Eu acho que é isso. As pessoas, elas levam muito, por vezes, no oba-oba. Elas vão se preocupar depois que já está completamente isso, estruturado, né? Que aí já não tem mais... muitas vezes... Porque o que a gente estava falando, tem um timing. Sim. Tudo bem que a psicanálise não é desenvolvimentista. Cada um cada um tem o seu tempo em relação a muitas coisas. Mas chega uma hora que aquele sujeito ali, de certa forma, já está formado. Tem o que fazer? Tem. Mas determinadas coisas não consegue mais modificar, né? A estrutura psíquica já está formada. Exatamente. E aí o trabalho, na verdade, ele é posterior, não é mais constitucional nesse sentido. Sim. Que é isso que muitas pessoas não entendem, né? Sim. Por isso que se a mãe já saísse da maternidade com esses 2 textinhos e lesse, já estava bom. Mas vamos para a nossa terceira questão. Se você se existe um instinto materno. Sim.
E aí, tu tá falei de cara? Acho que pode ser, né? Existe esse instinto, a gente é ser instintual. A única resposta possível é não. Em psicanálise, tá, gente? Eu sei que vocês vão começar, não, mas eu sou mãe desde sempre, porque mãe é natureza materna. Não existe isso. Né? Não existe esse processo de naturalização na psicanálise. A gente não tem a natureza de nada. Eu estava até vendo esses dias agora, sabe aquele Conversa Paralela? Da Brasil Paralelo? Que tem aquelas entrevistas lá, que eles levam especialistas e tal. E aí eu estava vendo com duas mulheres e o título era exatamente sobre feminilidade e cuidado com a casa, alguma coisa assim. E aí é muito interessante como é muito, sei lá, estereotipado, em todos os lugares é estereotipado. É estereotipado em movimento progressista, é estereotipado em movimento conservador, é sempre estereotipado esse lugar da mulher. O progressista acha que a mulher não tem lugar nenhum e que ela é livre completamente, não tem biologia, não tem nada. E o conservador, por outro lado, só acha que é natureza, é tudo natureza, e, enfim, já está tudo lá instituído. É muito interessante mesmo. E é isso. Uma delas estava falando justamente dessa construção que é inata da mulher. E um desses polos aí dessa construção que é inata da mulher é justamente a maternidade. Que toda mulher tem a capacidade inata de maternar, de ser materna, né? De ter a maternagem ali completamente instituída. E desculpa, não mesmo. E é só olhar para a realidade. Exatamente. É como o Freud fala, né, da questão da sexualidade. Se as mães, né, se os pais, se a sociedade pudesse ter a percepção que uma babá tem, eu não tava nem aqui, não precisava nem estar aqui escrevendo esses 3 ensaios. Exatamente. Vocês setentem, gente, olhem para a realidade. Tem mãe que joga o bebê no lixo, assim, sim. Né? Sim. Eu sempre dou um exemplo que para falar dessa questão do instinto, né? Que é um exemplo que eu aprendi, inclusive, com uma professora minha. Você tem 2 mães e tem 2 bebês. E esses 2 bebês, eles caíram no rio. E como eles são bebês, eles não sabem, obviamente, nadar. E essas 2 mães também não sabem nadar. Só que tem uma mãe que, mesmo não sabendo nadar, vai pular no rio. Vai tentar salvar o filho dela. E tem outra mãe que vai ficar fazendo o maior escarcéu, chamando todo mundo, mas não vai pular nesse rio. Se existisse o instinto, que é literalmente um comportamento pré-fixado na espécie, as 2 mães teriam que pular, ou as 2 mães não teriam que pular. Acabou. Não tem meio termo. É isso e ponto. Entendeu? E, aliás, essa noção de instinto é na própria biologia. Não estou nem falando de psicanálise. Não estou nem tomando o conceito psicanalítico do que seria instinto. Eu estou tomando para a biologia. É um comportamento pré-fixado na espécie. Então, a cadela vai sempre funcionar da mesma maneira. A arara vai sempre funcionar da mesma maneira. O humano, não. Então, essa multiplicidade, né, falar de instinto materno, a gente teria que falar primeiro de instinto humano. Essa multiplicidade de funcionamento que a gente tem no ser humano é o que destrói completamente com a noção de instinto. Nós não podemos ser instintuais se nós temos maneiras múltiplas e díspares de funcionar enquanto ser falante. Então, o fato é isso, né? O fato de eu nem ser mãe, mas eu me atirar no rio se eu não soubesse nadar para salvar uma criança que nem é minha, e essa mãe que o filho é dela, a cria é dela, não conseguir pular, isso já mostra como isso é impossível. Você vê, por exemplo, que é uma coisa bem interessante, eu tenho uma prima que ela é veterinária, e eu adoro conversar com ela porque eu adoro bicho, né? Ela sabe, ela é muito safa, porque ela é realmente apaixonada por bicho. E aí ela estava me dizendo do porquê que tem gatas que quando o filhote nasce, ela come e enterra o filhote. Ela come as partes dele, deixa a cabeça e enterra esse filhote. E a minha prima estava explicando que a mãe percebe, a gatinha percebe, quando o filho ele vai ou não vingar. E quando ele não vai vingar, que ele vai precisar muito dela para ele poder se nutrir muito, se constituir para poder andar com as próprias pernas, ela já de antemão mata porque ela tem outros filhotes para criar, não vai poder ficar dando mama e ficando ali focada somente naquele ali. Então, por um instinto de sobrevivência dela e dos outros filhotes, ela mata aqueles que são, que não tem condições de sobreviver por conta própria, né? Então, isso é instinto. É um bicho que consegue ter essa percepção, inclusive, instintual da vida e decidir, olha, é isso, fria e de maneira bem calculada. Você vai ser morto agora, você, enfim, saiu de mim, eu acabei de te parir, mas eu vou te matar, porque senão tu vai matar a mim e os teus irmãos. Né? E quando vai essa colocar a prole e ela em risco. Exatamente. Né?
E quando essa lógica vai para o ser humano, a gente vai entender inúmeros fatores que são muito mais interessantes, inclusive, né, de predileções, né, de intuições. É isso, de um funcionamento que você vai levar em consideração todo um simbólico para tentar decidir o que você vai ou não fazer. Então, isso, enfim, isso jamais poderia funcionar na vida humana. E já que a gente está falando de mãe, jamais poderia ter instinto materno justamente por conta disso. Sim. E eu estava aqui pensando como a sociedade, como o discurso do social também, a gente está falando de mãe, maternidade, as mães, né, nossas vós, as mães, nossas mães, enfim, que isso influencia no nosso psiquismo, mas a sociedade também influencia. Sim. Então eu vejo muito hoje esse discurso, né, que eu coloquei lá esses dois exemplos, né, a Samara Filippo, a Bela Gil, o discurso que a gente estava analisando essa questão, né, como esse discurso impacta e afeta nas outras mães que falam, ai, que bom que vocês estão falando isso era uma coisa que eu pensava, mas não poderia dizer, realmente não poderia, não deveria dizer determinadas coisas que você pensa. Você pode pensar, você até o Mesan. O Mesan, né? Tô com ele aqui na cabeça. Ele fala isso, né? Você é livre para pensar o que você quiser pensar, né? Mas ele falou uma frase que eu adorei, né? Era só o que me faltava, eu ter que me haver com as minhas fantasias. Né? Mas assim, você não é tudo que precisa ser dito. Né? E eu acho que hoje em dia tem essa questão também. O que pode ou não ser dito, exposto para você colocar na internet para o mundo inteiro ver. Então, assim, tem questões que poder você pode, mas se questiona. É adequado? Quais são os efeitos disso que eu estou falando aqui? Porque assim, a gente não é maluca, a gente sabe a sociedade que a gente vive e a gente sabe aonde que isso aqui pode chegar, pode parar. Ainda mais uma pessoa influente, uma atriz, né? Como que as pessoas que ela ama, que não estou questionando o amor, como eu falei lá, que ela amam e que amam ela, vão ouvir e vão ser afetados e influenciados por esse discurso que ela está expondo para todo mundo ver e ouvir, sabe? Então, precisa ter cuidado, sim. Sim, claro. É isso. Talvez as pessoas não se choquem tanto com esse tipo de funcionamento, porque perdeu-se realmente uma noção de público e privado. Acredita-se que porque é isso que a gente convive através de telas hoje, que a gente precisa filmar absolutamente tudo, falar de absolutamente tudo, inclusive daquilo que por vezes nem a gente queria entrar em contato. E você joga isso pro outro sem cuidado nenhum, né? Então é isso, é insuportável para mim, são os meus demônios, eu não queria me haver com isso, mas pelo menos eu vou dividir um pouquinho porque vai ficar menos pesado. Não vai ficar menos pesado, só vai ficar pior ainda para todo mundo. Essa que é a questão, né? Tem coisas que realmente deveriam ser completamente privadas, desculpa. Sim, tem até uma questão que eu vi, recentemente eu vi uma questão. Veja, tem muito influencer na internet falando de questões íntimas da vida dos filhos. Sim. Nossa, assim, como que o filho vai ver isso quando ele for adulto, sabe? Imagina você expor uma questão tão íntima da sua família, dos seus filhos na internet. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. É exatamente isso. Olha como as mães colocam os filhos no lugar de objetos. Você destitui esse sujeito, né? Sim. Ele é um sujeito, ele tem sexualidade, ele tem um psiquismo, ele se sente angustiado, a criança se sente angustiada, ele vai crescer, ele vai perceber, ver isso, olhar para isso tudo que aconteceu e ele vai ter que elaborar isso em algum lugar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, as mães precisam ter mais cuidados em como expõem a elas e a seus filhos, né? Também na internet. E tu veja, né, que é uma necessidade muito mais delas e que não há um cuidado com o outro. Que supostamente se tem um cuidado absoluto. Eu tenho tanto cuidado que eu tô falando isso daqui para dividir com outras pessoas. Não, você não tem cuidado com o que tá dentro da sua casa, você vai ter cuidado com os outros. Sim. Sabe? Que loucura é essa? É uma coisa que eu também sempre falo. Eu falei naquele meu vídeo, que é um dos primeiros que eu tenho, que é sobre a constituição da personalidade, que eu falo daquele filme Um Filho, né? Em que eu cito aquele filme que saiu há pouco tempo, que é Ela Disse, que fala
das mulheres que foram assediadas lá nos Estados Unidos, pelo Harvey Weinstein, eu esqueci, acho que é esse o sobrenome dele, que ele é um magnata da indústria, enfim, né, de Hollywood e tal. E aí, o filme é uma história real, isso realmente aconteceu. E as duas jornalistas, elas ficaram muito famosas porque ajudaram, realmente, nesse sentido, elas ajudaram, porque elas denunciaram aquele cara que era um perverso completo. Mas quando você vai ver o filme, você vai ver a história delas, você vê, por exemplo, que uma que era mais aguerrida, de tentar ajudar aquelas outras mulheres, ela não conseguia nem maternar a própria filha que ela tinha acabado de parir. Então é isso, você é a super heroína do mundo, mas você não conseguiu maternar a sua própria filha, sabe? Eu acho que é esse o estado de coisas que a gente está vivendo, em que você acredita que você precisa salvar o universo, mas você não salva dentro da sua própria casa. Sim. E não vai adiantar de nada. Você tem que começar dentro de casa. Sim. Se as pessoas não entenderem isso, que elas precisam trabalhar por menos likes e mais afeto, principalmente dentro de casa, vai tudo dar errado. Sim. Porque é isso, você vai ficar trabalhando pro externo, e a sua casa está toda cagada. Exatamente. E se todo mundo tivesse essa ideia de cuidar da sua família, o mundo estaria em um lugar melhor do que esse povo que prega, que, né, por exemplo, da justiça social, o bem para todos. O que é o bem para todos? Existe um bem para mim e um bem para você. Uma mãe funciona melhor de um jeito numa família com um filho, e outra mãe funciona melhor de outro. Eu e Carlinhos, a gente fica brincando muito na ironia. Tipo, o Carlinhos é muito irônico. Sim. E aí, uma vez a gente saiu com um grupo de amigos, né, para um final de semana, alugou uma casa e tal. E aí o primo do Renato falou assim: Carlinhos, você tá sendo muito respeitoso com a sua mãe. Mas porque ele viu aquilo, daquelas brincadeiras do Carlinhos, como de respeito. Só que assim, a gente fica se implicando muito o dia inteiro. Tipo, eu implicando com o Carlinhos, ele implicando comigo e ele fazendo ironia. Só que para quem está fora, aquilo ali pode parecer, nossa, que menino de respeitoso. Aí ele falou pra mim, eu falei assim, cara, será que ele tá sendo de... Eu me questionei, sabe? Será que ele tá me desrespeitando em alguma situação? Eu percebi que passou um pouco. Mas aí depois eu entendi que pros outros, aquilo ali... Peraí, isso tá errado, né? Sim. Então também tem essa coisa também dos outros julgarem, né? Quem tá de fora julgar de uma forma, uma maternidade certa ou errada. Mas você não sabe o contexto, você não sabe o que acontece ali dentro. Esse é o cuidado também que tem que ter, né? Na internet, a partir de um recorte, você faz um julgamento do todo, a partir de um recorte. Exatamente. E não esquecer, né, que é um sujeito que vai funcionar em determinados lugares. Não é esse todo que vai funcionar. É por isso que não poderia existir esse todo. Ou seja, somente aquilo que vai funcionar. Já que a gente está falando, né? O que uma mãe tem que ter para ser uma boa mãe, alguma coisa do tipo. Você tem que ter... O Winnicott, quem vai falar disso brilhantemente, é o Winnicott, que é um psicanalista inglês. Ele diz que uma mãe ela tem que satisfazer os anseios daquela criança, né? Ela tem que satisfazer os desejos daquela criança no primeiro momento. E uma mãe satisfaz justamente quando ela, nomeando para aquela criança, ela vai lá e se aparta dos seus próprios desejos para poder funcionar diante daquela criança. Acho que é isso também, quando eu falo que as pessoas estão, principalmente, né, nesse sentido aqui que a gente estava conversando sobre as mães, quando essas pessoas estão muito egoístas, porque elas não têm mais elas não têm mais a condição de se apartar dos seus próprios quereres, dos seus próprios desejos para funcionar diante de um filho. Não, olha, é o que eu quero, é o que eu acho melhor, é o que, enfim, é isso. A maternidade é muito pesada, então eu vou ter que realmente falar, eu vou ter que expor meu filho, expor a nossa relação, porque tá muito pesado. Não, tu só és uma egoísta, desculpa. Porque tu não tens o mínimo de cuidado, inclusive, de como é que isso vai chegar pra essa criança. Pegar o caso lá da Samara Filippo. Cara, que coisa horrível. Imagina, eu fico só pensando nas filhas daquela mulher, escutando aquele negócio ali, sabe? Inclusive sobre a sexualidade dela. Ela falando abertamente para todo mundo ouvir. É isso, coisas muito íntimas. Tendo filhas pequenas, inclusive. A gente já viu que isso não dá certo. Você pega todas essas sex symbols aí, sei lá, Gretchen, Rita Cadillac, mulheres que ficavam se vendendo sexualmente para todo mundo. Você vai ver a vida delas, você vai ver os filhos dela, você vai ver como é que tá, inclusive, dentro de casa. Tá tudo cagado, não tinha como ser diferente, desculpa. Não tem como ser diferente. Não, a pior de todas agora o pior exemplo é a André Surak com o filho. Aquilo é doentio. E aí, mas olha aonde a sociedade se encontra
para algumas pessoas acharem que tá tudo bem, é normal. Sim. Normalizarem a bestialidade, né? É isso. Que é o que a Hannah Arendt fala naquele livro sobre a banalidade do mal. Sim. As coisas foram se perdendo até o ponto que as pessoas já relativizaram tudo. Perfeito. Completamente. E olha que nível que a gente chegou, né? Sim. Isso é banal, isso é normal. É normal uma mãe ter lá uma relação sexual com um cara e o filho filmar e achar que aquilo ali é ok. Igual eu te falei da revista Cult, né? Aquele exemplo, a mulher ia dar um curso sobre família e defende o texto, sabe? Sim. Cara, o que é isso, sabe? O que não faz o menor sentido, né? Sabe que uma vez eu tava... É isso, às vezes a gente não se dá conta do óbvio. Eu tava falando sobre isso, sobre essa instituição, inclusive, né, dessa lei que proíbe o incesto e tal. Eu tava falando num olhar psicanalítico. Mas depois eu me dei conta de uma coisa muito óbvia. De como a própria medicina, a própria biologia, ela já institui essa lei. Porque a gente sabe que a probabilidade de você, por exemplo, um filho se relacionar com uma mãe e ter filhos, ou um pai se relacionar com uma filha e ter filhos, irmãos se relacionarem, a probabilidade de aparecerem prejuízos fisiológicos, né, nessa prole que vem daí, ela é altíssima. Então, a própria medicina, a própria biologia, ela já institui uma lei e a gente não percebe. Isso não é à toa, né? Exatamente. O Paulo fala sobre isso nesse livro que eu falei dele. É o único livro que ele tem escrito. São dois, né? Alguma coisa relacionada à vertigem da imortalidade, é o nome do livro. Eu já citei várias vezes esse livro. Mas ele fala isso como se essa transgressão dessa lei primordial para a fundação da civilização como tal, que é a interdição do incesto, quando ela é transgredida, isso tem efeitos de digamos, como se fosse um castigo, sabe? Sim. Isso. E assim, né, a gente vê lá o complexo de Édipo, né? O Édipo, a história do Édipo, né? Quando ele sabe que aquela ali era sua mãe, ele fura os olhos, né? Ele se cega, porque ele não suporta se haver com isso. Sim. Que ele e a mãe tiveram uma relação incestuosa. Sim. Então, assim, olha que pesado. Mas as mães acham que determinadas coisas pode, não é errado. Tipo isso, dormir com o filho na cama até sei lá quantos anos, 10 anos, que tá tudo bem. Como se a criança não sentisse nada em relação a isso. Exatamente. Né? Porque a criança não sabe lidar com a sexualidade dela. Ela tem sexualidade, mas não consegue ninguém ensinar para ela, né? Sim. Que o corpo dela precisa ser respeitado, precisa ser cuidado, que sim, o corpo dela ali é erógeno, ele vai sentir determinadas coisas e algumas coisas você precisa respeitar, outras você precisa ensinar. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Sim. Então, assim, falta essa educação para as mães, para os pais, para que eles possam passar para as crianças. Mas a nossa sociedade está num ponto de imoralidade, de relativização tão grande que, né, não tem mais parâmetro. Exatamente. E as consequências são desastrosas. A gente está vendo aí, todo dia. Na clínica, fora da clínica. Sim. Bom, vamos para a última questão, que eu acho que a gente já falou sobre a questão um pouco da sexualidade, de como ela implica nesse relacionamento mãe e filho. Então, a última questão é se todas as mulheres conseguem maternar. Definitivamente não. Por que você acha que não? Justamente por conta desse processo de desejo. Eu acho que o desejo, que é sempre inconsciente para a psicanálise, se ele não está instituído por conta desse processo de aquisição na linguagem, do que foi repassado, do que foi instituído, eu acho que é impossível que você simplesmente crie isso do nada. Ficaria muito mecanicista. Você faria... Aí é que está a grande questão. Você faria, por exemplo, porque você deve fazer, você faria porque a lei religiosa, a lei de Deus diz que você tem que fazer, senão você está pecando, etc. Você faria até mesmo por uma questão pessoal, né? Olha, se eu não cuidar, quem que vai cuidar de mim quando eu ficar velho?
Se eu não cuidar, quem é que vai dar conta de mim depois também? Então eu preciso cuidar agora aqui dessa criança. Como se como se a criança fosse uma salvaguarda para você ter alguém que possa cuidar de você futuramente. Então, você não está fazendo porque você deseja aquele objeto por quem ele é. Você está fazendo simplesmente porque ele vai servir para você de alguma maneira. Isso tem a ver, inclusive, com esse processo de progressão na tecnologia, literalmente de criação de seres humanos. Você vê, por exemplo, que hoje uma mãe chega e fala, olha, eu vou aqui congelar esses óvulos e depois eu quero engravidar, mas eu quero que meu filho já venha loiro, eu quero que seja uma menina, eu quero que tenha os olhos azuis, porque é assim que eu sou, então eu quero também que siga dessa maneira. Você não quer uma criança, você não quer um filho, você quer literalmente um boneco para você brincar. Então, desculpa, uma mãe como essa, ela não sabe o que é maternar. Ela sabe o que é brincar de casinha, ela sabe o que é brincar de boneco. É diferente de uma mãe que é tão mãe, materna tanto, que independentemente de onde é que vem, de como é que vem, aquilo aí, isso, já era desejado anteriormente. Você não teve que criar um desejo para poder olhar para aquela criança. Já existia ali, a ponto de você ter, por exemplo, mães que vão, mesmo se não puderem ter filhos, vão conseguir adotar um afilhado, um sobrinho, ou uma criança mesmo, adotar uma criança que não seja da família. Enfim, justamente porque o desejo já está ali de antemão. Eu sempre dou o exemplo de uma amiga que eu tinha, que ela já estava com uma certa idade, para ser mãe, no caso, né? Ela tinha já seus 40 e pouco, quase 50 anos. E ela tentou tudo que tu possa imaginar. Ela passou mais de 3 anos gastando o que ela não tinha para poder conseguir engravidar. E depois de inúmeras tentativas, de inúmeros procedimentos, ela realmente viu que não tinha. Chegou ali um ponto que a medicina disse, olha, não tem mais nada que eu possa fazer por você. Você não vai conseguir engravidar. Ela vai lá e adota uma criança. Nisso que ela adota uma criança recém-nascida, né? A criança nasceu, no outro dia ela foi e adotou a criança. A criança, obviamente, recém-nascida, precisava mamar. Ela desenvolveu leite materno. Desculpa. Olha o desejo, né? Exatamente. É isso. Olha não como tem... o desejo incide sobre o corpo, né? É isso. Para mim, esse exemplo ele é perfeito porque mostra o que é, de fato, o desejo materno para mim. Que a mulher, mesmo assim, sem condições fisiológicas alguma, ela criou leite materno no seu próprio corpo, porque ela deseja tanto aquela criança que ela quer nutrir aquela criança, com o seu próprio leite. Um dia desse eu falei uma frase na análise, e eu falei, olha, assim, eu acho que tem uma questão do ódio poder ferir alguém. As palavras do ódio. O que você faz com essa pulsão de morte e jogar para fora, né? Essa agressividade. Você consegue ferir o outro com a sua agressividade. É verdade. Tanto explícita quanto implícita. Né? Porque quando você é indiferente com um filho, com uma criança, é uma situação de agressividade, dependendo como ele interpreta isso. Sim. Mas o amor também pode curar, né, de certa forma. É verdade. Porque, o amor vem aí para agregar, para unir, para... Né, e esse amor também. Tem essa frase que é muito batida do social, né, que o amor salva. Eu realmente acredito que determinados amores, eles salvam mesmo. Eu vi esses dias agora um filme, não sei se é esse o nome, mas depois eu posso pegar, inclusive, e colocar pra gente postar nos stories. Um filme lindo, que é um filme com a Sophia Loren. A Sophia Loren já tá bem idosa, né? E ela é uma ex-garota de programa que agora ela cuidava de filhos de garotas de programas, né? Que tinham filhos e precisavam deixar em algum lugar para continuar trabalhando. E ela cria esse menino que foi abandonado de uma maneira tão bonita, tão genuína, que ela salvou um menino que ele estava completamente perdido. Que era, um zombadinha qualquer que ia morrer com 12 anos de idade pela mão da polícia, entendeu? E ela conseguiu salvá-lo. Pelo amor que ela direcionou para ele, ela conseguiu resgatar aquela criança que já estava, desenganada. Todo mundo achava que ele ia morrer com 12 anos de idade, como todos os meninos trombadinhas da idade dele morriam. E foi justamente o olhar daquela mãe, porque ela foi uma mãe para ele ali, que conseguiu salvá-lo. Então, assim como o ódio destrói, o amor também salva. Eu realmente acredito nisso. E sobre esses destinos para a mulher também, o Freud tem um texto, eu não sei se é a feminilidade ou nas conferências, que ele fala sobre os possíveis destinos para a mulher, né? Ele fala, um deles seria a questão da mulher desejar ser mãe. Sim. Mas ele não é o único. Não. Né?
eles têm outros destinos. E aí que a gente pode falar sobre esse texto um outro dia, sim, sobre esses destinos, mas vocês também podem ler esses textos, sobre a feminilidade e a feminilidade. São 2 textos. Não, é sobre a sexualidade feminina e a feminilidade. Tá, e esses 2 textos são incríveis, eles têm mais ou menos o mesmo conteúdo, mas assim, parece que eles se você ler os 2, sim, se complementam. Então, são ótimos. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a gente está finalizando essa live, mas tem acho que um comentário, uma pergunta. Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo para mim. Tá. Só avisar que a gente vai fazer uma sobre a função paterna, né? Sim, a seguida dessa. O João perguntou aqui, Jéssica, há como você falar um pouco mais sobre essa ortodoxia na clínica com crianças? Se trata de uma espécie de demanda que talvez não estejamos levando em conta, dada a conjuntura político-social? Eu só não entendi a segunda parte, que ele fez essa relação com a conjuntura político-social, mas sobre a ortodoxia que eu estava falando, deu a acreditar que há na verdade, não ortodoxia na clínica infantil, que há determinados lugares, há determinadas situações que você precisa agir de uma maneira, porque eu considero que é uma clínica completamente diferenciada, que você teria que agir de uma forma justamente em prol ali do atendimento do paciente, etc., que você jamais agiria, por exemplo, numa clínica com adultos. Então, eu, sei lá, poderia dar inúmeros exemplos, mas vou pegar um aqui que uma vez uma professora, que ela, sei lá, tem 40 anos de clínica infantil, ela recebeu uma mãe, ela atendia o filho dessa mulher, e essa mulher, ela psicotizou. E aí, no dia da sessão da criança, ela ia, obviamente, atender a criança, mas a mãe já estava uma crise psicótica aguda, ela vai lá, atende a mãe, e essa mãe passa 2 semanas morando lá onde ela atendia, no consultório dela, até ela conseguir sair da crise, porque ela entendia que, por exemplo, a crise da mãe afetava diretamente, frontalmente, o filho que ela atendia. Então, ela, para proteger o paciente dela, ela realmente ficou cuidando, literalmente, dessa mãe. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu não me vejo fazendo numa clínica realmente com adultos. Eu teria outros encaminhamentos. Teria um encaminhamento do hospital psiquiátrico, alguma coisa do tipo. Mas eu achei, inclusive, acertado isso que ela fez. A clínica com criança, eu acho que tem realmente outras especificidades, porque a gente não, na clínica de adulto, a gente está atendendo ali o adulto. O que ele traz em relação aos pais dele são as falas dele, a realidade psíquica dele, o que ele interpretou, enfim, isso. Agora, quando você atende uma criança, você também precisa atender os pais em alguns momentos. E esse é o maior dos problemas, inclusive. Essa é a maior dificuldade, porque eu não sei se acontece, deve acontecer com você também, né? Muitos pais querem saber o que o filho fala na sessão, e a gente, como psicólogo, psicanalista, não pode, existe o sigilo, só que muitos pais não sabem lidar com isso, porque mães são muito invasivas e elas querem saber, se você fala que se você não disser, vai tirar, você tem que falar, bom, você pode tirar, porque eu não posso dizer. Mas aquela criança ali precisa daquele tratamento, você tá vendo que a criança precisa. Quem precisa muito mais, às vezes, são os pais. Você, às vezes, diz isso para os pais, encaminha os pais não vão se tratar, né? Que acham que o problema é o filho. Eles não têm problema nenhum, né? E aí, na maioria das vezes, inclusive, a questão é a família. A família. Na maioria das vezes. A família. A criança, coitada, só é o sintoma ali daquela família. Sim. O Lacan fala isso, né? Que o sintoma da criança é o sintoma do casal parental. Exatamente. Tem a ver com o sintoma dos pais. Né? E os pais, tem muitos pais, não todos, né? Tem muito essa dificuldade de olhar para isso, para si, para isso, e buscar um tratamento. Exatamente. Eu falei o livrinho do Freud na maternidade, mas uma análise também seria bom. Seria o ideal. O ideal, mas assim, eu sei que o ideal nem sempre é possível, então eu falei do livrinho, né? Sim, alguma coisa, né? Porque talvez o livrinho, ler ali o livrinho e aí ia dar uma... Parece um pouco. Bom, vou levar isso aqui para uma análise, talvez. Bom, mas eu acho que é isso. Obrigada aí, pessoal, por ter assistido aí. E a próxima vai ser sobre função paterna. Na próxima segunda mesmo, né? Pode ser, nesse horário. Perfeito. Tá bom. Essa semana a gente tem a quarta também. Mas a quarta é outra. É recomendações, né? Sim. Então tá bom.
Beijo, Beijo, obrigada. obrigada, Raquel. Por ter assistido. Tchau, Tchau, tchau. gente.